Seguinte, então vamos lá falar sobre como a criptografia quântica vai destruir o Bitcoin. Mentira, não vai. Então, recentemente, esses dias mesmo, é super novinho isso, uma BIP que discute a implementação de resistência à computação quântica nos algoritmos do Bitcoin, recebeu um número 360. Então, agora é oficial, BIP 360, para trazer não a normatização, o padrão, né? Para padronizar como ficará o Bitcoin após a implementação de algoritmos resistentes à computação quântica. Como ficarão os endereços, tá? Como ficarão os endereços. Então vamos começar falando justamente sobre a chegada da computação quântica, que ela vai implicar, muito antes de implicar a mineração do Bitcoin, ela vai implicar as wallets de Bitcoin, tá? Porque é sabido que o padrão das wallets de criptomoedas normalmente utilizadas no Bitcoin, elas são vulneráveis a ataques de computação quântica. A computação quântica conseguiria resolver essas wallets muito rapidamente, principalmente a partir da chave pública, onde muitas delas têm a chave pública exposta no blockchain já, né? Então, esse é um problema real, esse é um problema que vai acontecer em algum momento. Está distante ainda de acontecer, mas acontecerá, tá? Então, os algoritmos de curva elíptica, que são os algoritmos das suas wallets de Bitcoin, estariam suscetíveis a ataques com a computação quântica. Então, essa BIP, ela traz aqui uma padronização no endereço, onde a gente já teve no passado, né? Pay to PK, que é pague para a chave pública. Depois disso, pague para o hash da chave pública. E por aí vai até, né, o pagamento a um hash resistente à computação quântica. Beleza? Então, o que está sendo discutido aqui é a implementação de um novo tipo de endereço, inclusive, que vai começar por BC1R, para proteger que esse endereço seria resistente à computação quântica. Então, se você tem você tem Bitcoin na Taproot, você tem Bitcoin no endereço Segwit, você tem Bitcoin no endereço Pay to Script Hash, que começa por 3 ou qualquer outro, você transferiria o seu Bitcoin desta wallet para a nova wallet. E aí o seu Bitcoin estaria protegido, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo do problema. Primeiro passo é proteger as wallets. Por que proteger as wallets, tá? Se você, vamos falar de alguns cenários. Seu Bitcoin está parado. Você só mandou o Bitcoin para uma wallet e ela está parada, não tem a chave pública exposta, você tá um pouquinho mais tranquilo, tá? Porque fica mais difícil do cara descobrir o endereço da sua wallet se não tem a chave pública exposta para poder tentar descobrir qual a chave privada. Então tem um tipo de ataque que está sendo previsto, são dois tipos de ataque: ataques de longo prazo e ataques de curto prazo. Seria de long tail e short tail, ou outros termos que o pessoal está utilizando. O que seria isso? O ataque de longo é aquele ataque onde o cara vai poder deixar o computador processando, por exemplo, as wallets do Satoshi Nakamoto, tá? Então essa é uma. E aí ele vai deixar lá porque não tem prazo. As de curto prazo, o que acontece? Quando você faz uma transação no Bitcoin hoje, a gente já viu aqui na live que a sua chave pública é exposta, certo? Você faz a mineração, a chave pública fica exposta. O cara teria um espaço de tempo de 10 minutos para pegar essa chave pública e tentar fazer uma transação em cima, pagando um FII maior. Se ele conseguir descobrir nesses 10 minutos, através da chave pública, ele descobrir a chave privada, ele conseguiria refazer a transação pagando um FII maior e interceptando aquela transação para ele, utilizando computação quântica. Tá? Então, esse é o problema de longo prazo, de curto prazo. O de longo prazo, o cara simplesmente deixa o computador processando. Ele não tá numa corrida. Na de curto, ele tá numa corrida. Mas, teoricamente, o computador quântico ele seria tão poderoso que ele poderia, no momento em que você faz a transação de Bitcoin, se você fizer durante a existência do computador quântico, se você fizer uma transação de Bitcoin, nesse intervalo de tempo entre fazer a transação e a transação ser minerada, ele poderia interceptar essa chave pública, descobrir a chave privada, interceptar e roubar esses Bitcoins, tá? Então essa é de curto prazo, curto alcance, tem vários curtos e longos aí que o pessoal tá chamando, tá? Então de curto alcance, curto prazo e tal. A de longa é o cara deixa o computador processando, beleza? Toma água. Bom, esse é o primeiro problema.
A segunda coisa, vamos falar sobre as wallets de Satoshi. Por que as wallets de Satoshi ficariam comprometidas? Por que ele tentaria minerar primeiro as wallets de Satoshi Nakamoto? Porque lá no início do Bitcoin, você pagava direto para a chave pública. Você não pagava pro hash da chave pública, você pagava para a chave pública diretamente. E aí a chave pública desses primeiros blocos do Bitcoin estão todas expostas, tá? Estão todas expostas. Lembrando que o endereço do Bitcoin só veio depois, tá? Então, vamos ver isso aqui, do que eu tô falando, quero mostrar para vocês. Vamos entrar no blockchain.info, vou tentar mostrar aqui, Explorer, como que funciona. Vou abrir uma transação de hoje e vou abrir uma transação, vamos pegar o bloco 1, tá? Bloco 1, vamos lá. Ó, uma transação de hoje, tá? Vamos pegar, olha só. A transação aqui, ela é feita diretamente, tem que ver o JSON dela, tá? Cadê os outputs? Output, TXID, output, tá? Olha só. O pagamento lá dentro da transação, ela é feita para um endereço, certo? Ela é feita para um endereço. É óbvio que de toda chave pública, ela se converte em um endereço, porque o endereço é um hash da chave pública, na verdade, 2 hashes, né? Um em cima do outro. Então, ele fez o pagamento, a gente tá vendo dentro da transação, tá? Isso aqui é a parte de como que a transação funciona. A gente tá vendo os outputs, e aqui nos outputs, a gente tá vendo aqui o pagamento feito para um endereço. Se a gente for lá na transação, no bloco 1 do Bitcoin, parece aqui que tá sendo feito a transação direto para um endereço, né? Parece. Mas vamos olhar lá dentro da transação, cadê a informação do bloco? Vamos pegar aqui pela transação, tá? Então parece que está sendo feita direto para o endereço, mas se a gente olhar na instrução interna aqui, ela é feita, na verdade, internamente para esta chave pública. Essa aqui é a chave pública da carteira de destino para onde a transação foi feita. Então, a recompensa... Mas Satoshi não pensou em proteger chaves públicas na época? Não, Lord Northstar. Não, tá? Não pensou. Isso aqui veio de uma discussão posterior, ao invés de expor a chave pública direto do destinatário na transação, você acabar expondo somente a chave pública do remetente e proteger o endereço do destinatário justamente para proteger contra ataques às chaves públicas onde estão os bitcoins. Porque se eu zerei a minha wallet e mandei para você, ou por exemplo aqui, que é um endereço de coin, é uma transação de Coinbase. Então foi minerado, esse bitcoin foi minerado em 9 de janeiro de 2009 e entregue direto na wallet. E essa wallet já está com a sua chave pública exposta. Então, existem muitas wallets do início da mineração do Bitcoin que têm essa chave pública exposta. As wallets que seriam destinadas a Satoshi Nakamoto, elas estão todas com as chaves públicas expostas. Isso é da criação do Bitcoin, do início do Bitcoin. Tá? Então, se você pegar isso aqui, calcular por tempo suficiente e conseguir descobrir a chave privada, você saca esse valor do Bitcoin diretamente, esses 50 Bitcoins você consegue sacar para tua wallet, tá? Então estão expostas, as wallets de Satoshi Nakamoto estão expostas. Então o que acontece? Vamos falar aqui de uma proteção que temos hoje, do bloco 1 dá para sacar, não dá para sacar do bloco 0, do bloco 1 dá para sacar. Se descobrir qual a chave privada referente a esta chave pública que está aqui exposta neste exato momento, você descobre, você consegue sacar, tá? Bloco 1 saca, só não saca do bloco 0, beleza? Então é isso. Como que você se protege? Utilizando a teoria dos jogos. Vamos supor que descobrem lançam uma computação quântica de nível comercial que ninguém estava esperando. E o Bitcoin ainda não sofreu alteração no protocolo para poder proteger as wallets, para você poder se proteger. Não foi lançado ainda, não tem atualização. Então o que você pode fazer? As wallets do Satoshi Nakamoto, elas têm 50 Bitcoins cada, tá? E elas nunca foram movidas. Então, economicamente, é melhor pro cara tentar hackear as wallets do Satoshi Nakamoto primeiro, certo? Então, se você mantiver wallets com menos de 50 Bitcoins, até o máximo de 50 Bitcoins, você tá meio que safe. Você vai fazer uma transferência menor de 50 bitcoins, tá meio que safe, tá? Por quê? Vamos falar por ordem de prioridade. Temos os ataques de longo prazo e de curto prazo, de longo alcance e curto alcance, né? Primeiro, eles vão tentar os ataques de longo alcance, é aquele que ele vai ficar um tempão minerando, que ele não tem comprometimento de tempo. É muito mais fácil para ele largar a máquina e ficar tentando quebrar a chave do Satoshi Nakamoto, primeiro, né? Porque as chaves públicas estão expostas. Depois de tentar hackear as que as chaves públicas estão expostas,
respostas, ele vai tentar hackear as que são hash, certo? E depois, ele vai tentar as de curto alcance, que são aquelas que estão na mempool, que vão ser mineradas logo na sequência. Então, colocando em ordem de prioridade na cabeça do hacker que tem posse de um computador quântico capaz de quebrar a criptografia de curvas elípticas, se você entender isso e saber que, ok, existe uma lógica de prioridade na cabeça dos caras, do nível de dificuldade do mais fácil para o mais difícil. Então, para ele chegar até as wallets com menos de 50 bitcoins, vai levar um tempo ainda, então isso faz com que ganhe esse tempo. Então uma das sugestões é não deixar mais que 50 bitcoins nas wallets, mesmo que Segwit, tá? Mesmo que Segwit. Então eu tô falando aqui em ordem de prioridade. Você pode mapear essa prioridade toda. Inclusive eu tava escrevendo um artigo sobre isso, tá? Mapear a prioridade na cabeça de quem tem posse de um computador quântico funcional, comercial, capaz de quebrar a criptografia de curvas elípticas. Estamos há anos disso acontecer. Estamos há anos disso acontecer. Vamos voltar lá. Então, beleza. Então, aqui tem toda a padronização. Já temos, então, definido como ficará o endereço, qual a padronização do endereço, como o endereço será feito, como o endereçamento será feito, certo? Beleza. Ele vai permitir derivações. Lembrando também que a partir do momento que conseguir quebrar uma chave, ele faz as derivações e quebra outras chaves também através das derivações, tá? BIP32, daí para baixo, não tem protegida. Se não for hardnet, vai embora tudo, tá? Bom, continuando. Falei dos ataques de longo, de curto, o nome, né? Ele vai utilizar um outro tipo de hash para fazer esse endereçamento. E aí tem a especificação toda dela aqui, técnica, de como vai ser criado, né? É um double hash e o algoritmo. Double hash o algoritmo, o script pub key, vai depender apenas de um soft fork, ou seja, haverá retrocompatibilidade com todos os outros nós. Se o cara não quiser atualizar para proteger de computação quântica, ele não vai precisar atualizar, não vai quebrar nada, tá? Não muda. Você quer atualizar, você atualiza. Se você não atualizar, vai tudo continuar funcionando, tá? Você só não vai conseguir fazer, se os seus nós, quem tem nó rodando, só não vai conseguir fazer uma transação para quem tem um endereço P2QRH, tá? Aí tem as especificações, como vai ficar o transaction ID, disso tudo. E aí, ele sugere 4 algoritmos. Por que sugere 4 algoritmos? Porque são os que estão mais tchananã no mercado. Tá? Alguns têm uma assinatura, porque você sabe que no Bitcoin a gente paga pela quantidade de bytes que são escritos no blockchain. Então, se a nossa transação escrever muita informação, você vai pagar. Ontem a gente viu a média lá, tava 6 satoshis por byte. Você vai pagar por byte. Então, por exemplo, o algoritmo Sphinx, a assinatura, embora a chave pública dele seja pequenininha, seja de 64 bytes, o tamanho da assinatura tem quase 50 mil bytes. 50k, velho. Você vai pagar no mínimo, tipo, hoje, pagar no mínimo 300 mil satoshis para fazer uma transação. No mínimo. Começaria em 300 mil satoshis para começar.